Olá, bom dia a todos. Bem-vindos aí ao nosso webinar de apresentação do curso SCE 331, Certificação de Enlace em Cabo de Par Trançado. Bom, para quem não me conhece, Marcelo Barbosa, tá aí uma fotinha minha. Depois o Anderson deve passar um e-mail aí de agradecimento com o meu link para perfil LinkedIn. Tenho também um canal no YouTube, tá aí o link embaixo, mas também o Anderson vai passar esse link para vocês. Lá, semanalmente, eu coloco vídeos sobre cabeamento estruturado, alguns sobre infraestrutura e data centers, sempre entre 5 e 10 minutos na maior parte dos vídeos, mostrando algum aspecto técnico desses ambientes e, às vezes, entrevistas em fabricantes, distribuidores de materiais de infraestrutura, de cabeamento, para mostrar novidades para vocês. Tenho uma experiência aí de 30 anos ou mais em TI, sou membro da BICSI desde o início do século, 2001. Faço parte de uma comissão de estudos de cabeamento estruturado da norma brasileira BNT, responsável por já 5 ou 6 normas da área de cabeamento estruturado, entre elas a 14565, a mais importante delas. Estamos finalizando a versão nacional da norma de planejamento e instalações de cabeamento, provavelmente vai sair para publicação ano que vem. Temos certificações da BICSI, da Uptime, DC Professional, e sou instrutor da Fluke já há 12 anos, claro, da Clarity, da Oráculo, instrutor também para curso oficial de instalações da Panduit, DC Professional, como o próprio Anderson já comentou. Da Systemex fui instrutor por 14 anos, desde 2001 até 2015, e também teve uma época que a BICSI teve instrutor 1, eu, no Brasil, por 2 anos aí. Bom, o objetivo do curso SCE 331 é explicar o que é exatamente a certificação do enlace de cabeamento estruturado. É claro, a gente vai focar em cabos de par metálico balanceado, que a gente chama popularmente como par trançado. Então, o objetivo do curso é dizer o propósito de uma certificação, quais são os seus procedimentos básicos, o que eu devo fazer para certificar um link de par trançado, quais são os parâmetros de desempenho que estão envolvidos nesse teste e, finalmente, quais são os principais objetivos de se fazer esse curso, o que eu ganho fazendo esse curso. É um curso rápido, a gente vê que são aqui embaixo 4 horas aula online ao vivo, divididos em 2 dias, num determinado dia vamos falar por 2 horas, temos algumas atividades um dia para o outro, alguns questionários para você fixar o conhecimento e depois mais 2 horas de treinamento. No site também você vai ter material de referência para você ter um estudo extra para baixar. E o curso tem uma prova, tem uma avaliação que é online, para você verificar se realmente aprendeu o conteúdo, absorveu o conteúdo. E passando nessa avaliação, nessa prova, você tem um certificado eletrônico, você pode baixar, imprimir, enfim. Existe um fórum também no site para os alunos que fizeram, estão fazendo o curso, tirar dúvidas comigo. Tá? Se não for, claro, tirar dúvida online, claro, que é ao vivo, a aula será ao vivo, então é possível tirar essa dúvida. Bom, nesse curso a gente tem uma divisão entre uma introdução, explicando o que é uma certificação, por que certificação. O curso também vai abordar as normas de certificação, quais são elas, extensamente falar sobre os parâmetros de desempenho, como atenuação, NEXT e outros. Vamos analisar os resultados possíveis de um teste de certificação em cima de um cabeamento par trançado. Quais são os modelos de ensaios de certificação ou testes, como enlace de canal e link permanente. E como a gente avalia, como é que aceita os testes. Vamos então falar um pouquinho dessas áreas todas do curso, desde a introdução, normas, parâmetros, resultados. Vamos dar uma prévia de cada uma dessas áreas aqui. Só queria lembrar que ao final, quando a gente terminar aqui a apresentação, vamos abrir uns minutos para perguntas, tá? Perguntas podem ser não só sobre a parte carga horária do curso e tal, mas sobre assunto técnico mesmo que a gente conversar agora, porque aqui eu vou não apenas comentar o que tem de conteúdo, mas eu vou explicar uma coisinha ou outra já adiantando o material do curso, como por exemplo, o começo do curso, que é o que é certificar, o que é exatamente certificar um cabeamento. Muita gente acha que certificar é só testar. Na verdade, não é só testar.
eu tenho que testar e comparar com uma norma. Então eu tenho que ter uma norma base de cabeamento que eu estou seguindo para fazer o projeto, para fazer a instalação, e depois disso eu vou ter que testar para ver se os parâmetros todos de desempenho que estão definidos nessa norma, se eles são realmente aplicáveis, se foram aplicadas as técnicas de instalação e se esses parâmetros se sustentam. Por que se sustentam? Porque o cabeamento, em tese, os componentes do cabeamento, como cabos e conectores, são garantidos e testados em fábrica. Então, né, se você pensar nesse ponto de vista, para que eu vou testar, né, se já vem testado de fábrica? É que eu vou instalar. Teve um projeto e teve uma instalação, por onde eu vou lançar cabos, eu vou fazer conectorização, eu vou decapar, eu vou destrançar, eu vou torcer, eu vou curvar, e isso pode detonar o cabeamento. Então, é para isso que eu vou testar em campo. E aí eu vou testar contra o quê? Contra os parâmetros definidos numa norma. Então, ao certificar, eu garanto a aceitação do padrão de qualidade que está na norma. E o que é uma norma, senão um padrão de qualidade previamente acordado entre as partes que criaram essa norma, que tem representantes dos fabricantes, dos instaladores e dos clientes finais. E quando estou, então, fazendo essa certificação, fazendo esses testes, qual é o objetivo, então? Eu vou testar o quê? Tudo bem, são os parâmetros, mas o que pode dar errado para que essas características originais de fábrica tenham se deteriorado? Primeiro, a mão de obra que foi utilizada, né? Quem instala um cabeamento sem treinamento vai esmagar cabo, vai torcer, vai molhar cabo, vai usar pinagem incorreta, tem um monte de situações que a gente explora no curso que podem levar a um cabeamento se deteriorar. E outra é o material, né? O material em si, você de repente adquiriu errado, queria adquirir um tipo de material e quem fez o pedido fez outro, não percebeu, entregaram errado, problemas de transporte, enfim, no curso também a gente explora também o que pode ter acontecido, que o material não está correto. E aí, material errado ou mão de obra errada, eu não vou obter o produto final esperado. Então, o certificar vai dar uma garantia maior para todo mundo, para o cliente, né, que vai receber o cabeamento, o fabricante, que vai ter certeza que um cabeamento está bem instalado, o cliente vai ficar feliz, vai querer comprar de novo, o instalador que está recebendo pela obra vai receber corretamente, e as aplicações que vão rodar perfeitamente. Quando eu testo, né, eu comparo com norma, como eu falei. E essa comparação tem como exemplo esse desenho, esse gráfico aqui embaixo, mostrando o que é um gráfico das dezenas de gráficos que são gerados em cada certificação. Você vê o resultado do teste, essas linhas coloridas todas, né, sobe e desce, e a linha vermelha, que é o limite imposto pela norma que eu utilizei. Se eu cruzo esse limite, é como o exemplo aqui do pessoa do salto em altura, né? Se bater na barrinha horizontal, cai a barrinha, ele falha, ele não recebe medalha, ele está desclassificado. Para que ele seja classificado, ele não pode nem encostar nessa barra para ela não cair, tem que passar por cima. Então a certificação é isso, né? Para cada parâmetro testado, eu tenho que passar acima da barrinha vermelha, senão eu estou desclassificado. Isso é uma obrigação, né, de quem fabrica o produto de cabeamento e quem instala deixar dentro desse padrão de qualidade estabelecido por norma. Uma outra área, bom, essa é a primeira área do curso, vai falar então o porquê da certificação, o que pode dar errado e o que é exatamente certificar, o que a gente ganha com isso. Segunda parte, vamos falar das normas que são usadas justamente para estabelecer esses limites, os critérios de qualidade do cabeamento. São normas da ANSI, que são normas americanas, que são normas são pioneiras, são bastante avançadas, normas da ISO, que são normas internacionais, e normas brasileiras, da ABNT. As normas brasileiras seguem as normas da ISO, mas são traduzidas, em grande parte, e localizadas, né? A gente altera partes da norma para se aplicar melhor no nosso mercado. Nem tudo que está na norma internacional é interessante aplicar aqui, e aqui, ao se aplicar, pode-se mudar algum aspecto de acordo com a nossa cultura, de acordo com o nosso mundo, né? Então, esses são os três principais organismos que têm normas relativas a cabeamento.
No curso SCE 331 a gente explora quais são todas elas, os números, versões, para que serve cada uma, o que cada uma aborda. Vamos falar disso no curso, né? Uma outra parte muito importante desse curso é apresentar as categorias de desempenho. As categorias de cabos e conexões atuais estão classificadas a partir das categorias 5E. Então temos a 5E, a 6, a 6A, 7, 7A e 8. Vemos aqui nessa tabela, né, extraída do curso, que a 7 e a 7A, por exemplo, é uma categoria definida na norma internacional, mas não na norma americana. Já a categoria 8, ela é mais nova, ela é certificada por uma frequência maior, para velocidades maiores de transmissão, só que tem umas certas diferenças entre a norma americana e internacional. Vemos que cada uma dessas categorias tem uma frequência máxima de testes, e também a questão de blindagem, onde algumas das categorias requerem uma blindagem, outras não. Então, no curso também exploramos isso. Exploramos também o que acontece quando a gente monta um link com esses componentes dessas categorias. Então, por exemplo, fazendo um link horizontal, né, um cabeamento com patch panel, tomada, patch cord de categoria 6. Pela norma americana, você vai ter um link categoria 6 e pela norma internacional você tem um link classe E. E esse link tem que ter no máximo 100 metros de comprimento, no máximo 4 conexões, em forma RJ45 essas conexões. Como outro exemplo, o 7A, que não tem na TIA, estabelece um link FA, comprimento também 100 metros, 4 conexões, só que o conector já não é mais o RJ45, tem dois grandes tipos de conectores no mercado, que são o Tera e o GG45. Então, outra parte do curso é explicar o que são essas categorias, o que são esses enlaces, o que são essas classes e por que elas foram definidas. E uma parte bastante importante do curso, e talvez a mais extensa delas, é justamente explicar os parâmetros de desempenho. O que eu testo de cada um desses enlaces, classe D, E, F, categoria 5, E, 6, 6A, 7. Malha elétrica, retardo de propagação, desvio de retardo, comprimento, resistência, perda de retorno, as diferentes formas de crosstalk ou diafonia e o balanceamento. Então aí no curso a gente tem um tempo grande para falar sobre cada um deles, explicar o que é, para que serve, qual a importância desse parâmetro, como é que são os limites desses parâmetros, para que eu tenha uma transmissão garantida de determinadas velocidades. Basicamente é uma parte primordial do curso. Como a gente já comentou, esse curso ele não é focado em nenhum fabricante de equipamento de certificação de cabos. Então a informação que você vai ter aqui, nessa parte especificamente, de quais são os testes que são feitos, né, quais são os parâmetros, isso serve para qualquer equipamento de qualquer fabricante que você for utilizar para certificar o cabeamento, seja Fluke, JDSU, Viave, Lantec, da Ideal, não importa. Todos eles, os parâmetros a serem testados são os mesmos. O que vai variar de um equipamento para outro é a velocidade com que ele faz, a técnica que ele utiliza e os testes adicionais proprietários que cada um tem para te auxiliar a resolver problema, por exemplo. Mas os testes que são feitos, no mínimo, são os mesmos em todos. Então, no curso a gente explica muito bem cada um deles. Eu vou dar só uma prévia de um deles, né? Não vou falar de todos, claro. No curso eu falo de todos. Um exemplo, perda de inserção. Ele é necessariamente testado em todas as categorias de cabos, seja 5E, 6 até a 8, e a perda de inserção é um teste que testa o quanto que a potência, a força do sinal se perde ao longo da transmissão. Então, como você pode ver, o TX ali você tem o transmissor pode ser um GBIC, uma placa de rede, uma porta de switch. Ele vai transmitir um sinal pelo cabo, só que pelo comprimento do cabo, pelo material do cabo, pelas conexões do cabo, quando chega do outro lado, que é outra porta de rede, o sinal está mais fraco, representado pela bolinha que está diminuindo de tamanho, ou pela onda de sinal ali em cima que chega com uma amplitude menor. Se ficar muito pequeno, se a potência que chega é muito pequena, o receptor não entende, fica muito fraco o sinal,
não consegue entender o bit, se é 1, se é 0, e perde aquele frame, perde o pacote, e se for o caso tem que ser retransmitido, significa a velocidade menor de transmissão. Se perder muitos frames, muitos pacotes, a placa chega à conclusão que o canal não está apto e corta de vez a transmissão. Então esse é um dos parâmetros primordiais a serem testados. Essa característica, perda de inserção, ela piora conforme aumenta a frequência do sinal que a gente transmite. Então, velocidades maiores de rede vão requerer frequências maiores. Logo, vai ocasionar perdas maiores de inserção no canal. A quantidade e a qualidade das conexões também influencia. Conexão mal feita, mau contato, de menor categoria, aumenta a perda. Qualidade do cabo e o comprimento do cabo. É primordial que você se atenha ao comprimento máximo que a norma determina, senão a perda de inserção inevitavelmente vai passar dos limites e aí a transmissão tem a queda de qualidade, como já falamos. Ou então, tenha uma deterioração do cabo dos componentes, porque na hora de instalar não se seguiu as normas de instalação, então esmagou o cabo, torceu, esticou ou fez alguma outra coisa, ele vai aumentar a perda de inserção. Esse teste, a perda de inserção, é realizado em cada par do cabo. Temos cabos de 4 pares, que são utilizados normalmente no cabeamento horizontal, e cada um dos 4 pares deve ter o seu teste independente de perda de inserção em um único sentido do canal. Então esse foi um exemplo de um dos parâmetros, né? Expliquei ele rapidamente, mas no curso a gente explica todos eles. Aqui o exemplo de um gráfico de perda de inserção, onde a gente pode ver a linha vermelha como sendo o limite especificado pela norma, e é claro, depende da norma que você especifica, se é ANSI, TIA ou ISO ou a brasileira, pode haver uma diferençazinha na altura dessa linha, mas não muito. As linhas coloridas que vocês veem ali embaixo são os resultados do teste, e você tem essa distância entre ambos, é o que a gente chama de margem. Ou seja, quanto melhor é o cabeamento em relação à norma, maior vai ser essa margem, pois mais distante vai estar o resultado do limite. Então, como a setinha da direita está dizendo, quanto mais para baixo está o resultado do teste em relação à linha limite vermelha, melhor é esse cabeamento. Você pode ver que esse teste foi realizado no eixo X até 250 MHz, isso denota que provavelmente é um teste de um link categoria 6, porque é a categoria 6 que é especificada até 250 MHz. Bom, e como resultado? Depois que eu fiz todos os testes, todos os parâmetros, o equipamento que faz a certificação compara tudo com a norma e se tudo passou de acordo com a norma, todos estão dentro dos limites especificados, o resultado final é passa. Ou seja, o pior resultado encontrado ainda assim está melhor do que a norma. Por outro lado, se qualquer dos resultados passar aquela linha vermelha, você tem como resultado que esse link é falha. Ou seja, não pode ser aprovado, não está atendendo ao que a norma requer. É claro que, como a gente está certificando um cabeamento genericamente, né, falando de uma determinada categoria, e se essa categoria consegue trafegar N aplicações de diferentes velocidades, quando ele falha em algum parâmetro, pode ser que na prática ele ainda funcione para algumas aplicações, mas não para outras. Então, a falha significa o seguinte: olha, aquela categoria não está sendo atendida. Não quer dizer que tudo que você quiser rodar nesse cabeamento vai dar falha, mas ele não terá sua plenitude e capacidade de transmitir tudo aquilo para o qual ele foi projetado e instalado. E ainda existem dois outros resultados, o passa com asterisco e o falha com asterisco, chamados resultados marginais. No curso nós exploramos melhor o que são esses resultados, né, o que são os resultados marginais, e também mostramos como é que a gente acha isso nos gráficos. Cada resultado, cada teste que é feito em cada parâmetro, como a gente já viu, gera um gráfico, e vamos entender no gráfico como é que a gente vê se passou, se falhou, se um cabo está melhor que o outro, como é que a gente compara. E aqui extraí um dos slides
de exemplo de como é que a gente explora isso. Então esse é um resultado de um teste de perda de retorno, é um RL, linha vermelha, limite, parte da linha de limite está cinza, esse é o chamado regra dos 3 decibéis, que a gente explora um pouquinho no curso. Os resultados coloridos em cima são os resultados do teste, linha vermelha embaixo, o 2 é a margem, no caso essa é a margem, claro, foi obtida no resultado de um par, que é o par marrom, 7,8, e essa margem pela tabela embaixo a gente pode ver que é de 3,2 decibéis, que é a distância entre o pior resultado desse par em relação à linha limite vermelha. Isso aconteceu na frequência de 66 MHz. Então todo equipamento de certificação, testes de certificação, tem condição de mostrar esses gráficos, mostrar os resultados, e eu posso comparar esses resultados com outros links para saber qual que está melhor, qual que está pior, qual que está mais próximo de falhar ou não. Isso vai me ajudar também em diagnósticos para quando falhar, tentar entender o porquê e poder consertar. Então lá a gente explora melhor outras formas de interpretar outras situações desse gráfico. Outra parte bem importante do curso é o modelo de ensaio, que a gente chama de modelo de teste, né? É que a norma que a gente utiliza, as normas brasileiras chamam testes de ensaios, né? Sejam em campo ou em laboratório, né? Mas a gente popularmente chama de teste, né? Modelo de teste. Quando eu vou testar esses parâmetros todos, eu não vou testar componente. Como eu falei, componente é testado em fábrica. Quando eu testo em campo, eu testo o cabeamento já instalado. E quando ele já é instalado, ele tem muitas formas possíveis de ser instalado, metragens, comprimentos diferentes, quantidades de conexões e o que eu vou incluir ou não no teste. Então as normas definem pelo menos 2 modelos de teste, o canal e o permanent link. No curso a gente explora o que é o canal exatamente, o que é o permanent link exatamente e qual a vantagem de testar no modelo canal, qual a vantagem de testar no permanent link, o que compõe cada um e quais são os mais usados, né? Mas como prévia vocês podem ver aí um diagrama de canal mostrando que o canal ele abarca todo o cabeamento que existe entre os dois equipamentos ativos, que é o EQP, que é o equipamento que está lá no rack, como por exemplo um switch, e o TE, que é o equipamento terminal na mesa do usuário. Já à direita temos o link permanente, mostrando que nem tudo vai ser testado, né? No link permanente você testa só o cabo fixo, o cabo sólido entre o patch panel lá do rack e a tomadinha que está lá na parede, não incluindo patch cords nem conexões cruzadas. Então, no curso a gente explora melhor isso, o que inclui, o que não inclui, quando usa um, quando usa outro, né? Qual a vantagem de um e quanto é de outro. E depois a aceitação, né? Depois que você faz os testes, passou, falhou, como é que eu aceito como cliente final, por exemplo, ou como gestor do minha equipe técnica que está fazendo a instalação e fazendo os testes, como é que eu aceito se esses testes foram bem realizados? Não basta eu ver passou ou falhou, né? Eu tenho que já começar, né, se eu vou gerir uma instalação, antes mesmo de fazer os testes, eu tenho que saber o que eu especifico de teste que vai ser realizado. Depois, durante o teste, eu tenho que fazer uma espécie de acompanhamento, porque eu não sei se o técnico fez do jeito que deveria. Nem tudo está no relatório. Eu não consigo saber, só olhando o relatório, se o procedimento de teste foi corretamente realizado, né? E depois do teste, como é que eu analiso o teste para aceitar ou não se ele foi bem feito. Então, no curso, a gente também bate bem essas 3 etapas, aí, o que eu tenho que fazer no antes, no durante e o depois, para ter certeza que o teste foi realizado corretamente, tudo que tinha que ser feito e tudo foi testado corretamente. Como exemplo, nós temos aí uma parte do curso onde a gente vai pegar um cabeçalho de um teste de um equipamento, no caso esse é um relatório da Fluke, e vamos ver o que eu tenho que ver nesse cabeçalho, né? Sem contar nem o resto, né, que são os detalhes técnicos, que normalmente a gente não precisa ficar testando, não precisa ficar analisando a parte técnica, porque o relatório aqui no canto já deu um verdinho mostrando, olha, está aqui
o resultado, é um passa, né? Então, para que eu vou ficar vendo os detalhes técnicos lá embaixo? Mas tem muita coisa no cabeçalho que pode me dar dicas se eu fiz esse teste corretamente ou não. Eu não sei se todos vocês têm já experiência em fazer testes ou não, se já analisou um relatório da Fluke ou não, mas dê uma olhadinha aí, durante alguns segundos aí, vejam se tem algum dado principal que vocês costumam olhar ou não. Eu vou dar a dica de 3 coisas agora que devem ser olhadas, mas tem mais, claro. Cada item aqui desse cabeçalho tem que ser olhado. Então, no curso a gente explora cada um dos itens e a sua importância de estar correto. Ele não está aí à toa, está, né? Tá no cabeçalho porque tem necessidade dele. Já pensaram? Vamos lá. Primeiro, data e hora do teste, né? É um parâmetro, parece meio bobinho, mas ele é relevante porque é a data que a hora foi realmente feito o teste. Será que essa hora é relevante? Será que essa hora é plausível? Se a instalação terminou hoje, como é que uma data de teste pode ser de anteontem, por exemplo? Né? Ou se a instalação foi feita no ano passado, por que o teste é agora? Então essa data é importante ser acompanhada. Limite de teste, está até em negrito no relatório. Qual foi a norma que foi utilizada? Foi a norma correta? Aqui no caso foi utilizada a norma americana, ANSI-TIA. Essa que eu queria, essa que eu preciso, essa que o meu fabricante utiliza para dar a garantia dele ou não? E ele foi testado em categoria 5E. Meu link é realmente categoria 5E. O modelo de teste foi utilizado permanente link. É esse que eu preciso? Eu precisaria outro tipo de teste? Data da calibração, na coluna do meio, é a data que os equipamentos de teste foram enviados para o fabricante, para a assistência técnica, para serem calibrados. Normalmente a calibração é anual, mas isso, claro, pode variar aí por cada fabricante. Então tem que verificar, comparar essa data da calibração com a data que o teste foi realizado e ver se ele está dentro da validade essa calibração. Se estiver fora da validade, eu não aceito esse teste. Não que o equipamento não funcione mais depois da validade da calibração, mas a precisão do teste cai. De repente eu estou passando um teste que deveria falhar ou vice-versa. Então eu tenho que prestar atenção nisso. E todas as outras linhas desse cabeçalho são importantes, e aí no curso a gente explora cada uma delas, a importância de cada uma delas. Enfim, a gente deu uma prévia do que a gente vê no curso, um pouquinho de cada área desse curso. No curso, no decorrer do curso, eu vou expandir cada uma dessas áreas. Mas o que a gente ganha fazendo esse curso, né? A gente, primeiro que se você for alguém que instala redes, você precisa certificar esse cabeamento, né? O cliente vai querer que você certifique esse cabeamento rapidamente, né? Você não quer demorar para certificar esse cabeamento, porque senão você não recebe também na obra, né? Se você demorar muito, se estressar com um ponto defeituoso, não souber resolver o problema, demora mais para você receber. Ou então você entrega agora, o cliente vai utilizar o cabeamento e daqui a 6 meses, um ano te chama, ainda dentro da garantia, dizendo que tem falha e é o cabeamento, aí você vai perder tempo numa obra que você já recebeu, já gastou, sei lá, o dinheiro, mas tem que botar mais dinheiro para ir lá atender o cliente porque tem uma falha que você deixou de detectar porque não fez o processo de certificação corretamente, né? E também se você realmente fizer a sua certificação corretamente, o cliente vai ficar mais satisfeito, você vai ser visto com mais profissionalismo e isso fideliza melhor o cliente. Por outro lado, se você é alguém que usa, instala, contrata quem instala as suas redes, você tendo esse conhecimento, você vai ter certeza de que recebeu aquilo que você contratou, material e serviço. Você vai poder analisar os relatórios de testes emitidos por qualquer fabricante. Não só isso, você vai saber o que você deve preparar como especificação do teste na hora de você contratar ou licitar quem vai fazer a instalação.
você vai saber o que você tem que acompanhar durante o teste e vai saber analisar esse teste depois para ter certeza que o que você pediu, que você comprou, que foi entregue, foi certificado. Em resumo, você ganha agilidade, segurança e retorno no seu investimento. É um curso, como já foi falado, que são 4 horas na modalidade EAD ao vivo, em português, né? Sou eu que a autoria do curso e eu que vou, né, dar aula nele. Você vai fazer, claro, no conforto da sua casa, escritório, onde você estiver, com algum link internet de boa qualidade, relativamente silencioso, a não ser que você esteja com fones de ouvido. Você vai poder tirar dúvida ao vivo, porque o curso é online ao vivo, né? Então eu vou estar falando, você vai levantar a mão virtualmente, a gente vai ouvir você, ver o seu chat e resolver, né? É claro que aqui no webinar não dá para ter uma interação tão rápida assim, que o tempo é reduzido, a gente responde só no final, mas durante o curso ao vivo há tempo para isso, né? E como já falei, no final tem a prova, o certificado, tem o material para você baixar, e a gente ainda coloca no site da Oráculo aí alguns links para materiais extras e vídeos que podem te ajudar. Essa pergunta mesmo do Marcos, comentar sobre parâmetros para POE. É isto? Isso, ele tem uma segunda pergunta também, ainda no mesmo assunto. Tá. E aí fala sobre limites de cada categoria em POE. Perfeito. Bom, o POE, ele é definido, só para a gente ter certeza, né? O POE não é qualquer maneira de energizar o cabo UTP, tá? A energização via cabo UTP é antiga, muito antiga, desde que Graham Bell inventou o telefone, o telefone do usuário ele é alimentado eletricamente pelo cabo. Então vem a voz da pessoa e vem também a alimentação elétrica dele. Então isso não é novidade. O que é novidade é uma maneira padronizada de fazer isso junto com a rede de dados Ethernet, por isso ele chama Power over Ethernet. E a norma que regulamenta o PoE é o IE 802.3, junto com o resto do Ethernet, só que tem alguns papers específicos, né, umas cláusulas específicas que falam do PoE. Uma delas fala do PoE normal, só chamado de PoE, que é até alimentação de até aproximadamente 15 watts. PoE Plus é uma outra cláusula que é até 25,5 watts. E aí saiu o PoE Plus Plus, ou 4-pair PoE, e ele tem dois tipos, o 3 e o 4, que vão chegar num limite de alimentar um pouco mais de 90 watts, garantindo até 70 watts ali no dispositivo final. Todas essas normas foram feitas em cima do Ethernet para serem utilizados em cabeamento estruturado a partir de categoria 5E. Então todas elas, né, todos os PoEs são especificados para o cabeamento estruturado. Se você testar o cabeamento estruturado de acordo com as normas que a gente apresenta aqui, perda de inserção, Next, etc., você está garantindo também o PoE. Detalhes, é claro que sempre tem uns detalhezinhos, né? Dependendo do cabo que você utiliza, se é um cabo falsificado, um cabo de alumínio, você tem que habilitar uns testes extras de resistência, que nem toda norma estabelece como base para teste em campo, mas tem equipamentos de teste no mercado que fazem esses testes extras, que teoricamente seriam feitos somente em fábrica, que é o desequilíbrio resistivo e o balanceamento, e eles conseguem observar se esse cabo é de alumínio, é falsificado. Então, se for realmente um cabo que atende às normas, passar nesses testes, ele está apto. Qual que é a preocupação que tem ocorrido ultimamente? É que se você utilizar feixes de cabos para a utilização massiva de PoE, principalmente o PoE tipo 3 ou 4, que passa dos 50 a 60 watts, há a preocupação de aquecimento dos cabos, pelo fator de agrupamento e etc. Né? Temperatura ambiente, de repente está uma calha superlotada de cabos num forro, um forro que está já a 50 graus e você está usando PoE de 70 watts em 200 cabos, isso vai levar a um aumento de temperatura e se passar de um limite, você começa a ter problemas de transmissão. Então, tem alguns boletins técnicos internacionais recomendando que Bom dia, nesses tudo bem? casos você diminua a quantidade de cabos no feixe ou utilize cabos com bitolas de condutores maiores, como por exemplo o 23 AWG, presente em alguns cabos categoria 6 e 6A.
mas tirando essa questão do aumento de temperatura, ele foi feito para garantir o PoE, desde o PoE normal até o PoE 4 pares, em qualquer cabo a partir da categoria 5E, desde que se atenda a todos os requisitos de norma, né, que são testados, e comprimentos como estão na norma. É isso, acho que é isso. Né? Se tiver alguma pergunta extra, se eu cobri ou não esse assunto, por favor, coloque aí. Perfeito, Marcelo, foi ótimo. Eu acho que esclareceu bastante coisa aí. Gente, eu vou agora, tinha prometido o brinde, né? Chegou na hora do brinde. Obrigado a todos que vieram aqui até o final. O curso agendado, ele está previsto para essa mesma sala aqui, então essa interação de chat, perguntas e voz, é o mesmo recurso, espero que vocês estejam gostando aí, tá? Então, conforme prometido, vamos ao brinde, certo? Preparem, sejam rápidos, vamos lá. Quem tiver com o celular na mão, tira a foto. Quem tiver com um serviço aí de print screen, faz o print da tela. Sejam rápidos, hein? Se preparem. Primeiro brinde, tem aí um voucher 100% gratuito para o curso SCE 381, Padrões de Ethernet sobre Cabeamento Estruturado. É um curso especificamente de normas, tá? É um curso criado de autoria também do professor Marcelo. Este curso a gente ainda não tem a agenda dele para EAD ao vivo, mas ele está disponível para você fazer a qualquer momento na oraculoead.com.br. Notem somente que esse voucher é válido até 31 de julho, tá? Se você tentar usar esse voucher a partir do dia 1º de agosto, agosto aqui conhecido como o mês do cachorro louco, você também não vai conseguir usar esse voucher, é 100% off mesmo, tá? E eu vou ser um cara bacana, tá? Tem 50 vouchers desses, podem repassar à vontade para os seus amigos, pode pôr na rede social. E aí que a gente encerra, aí estão os meus contatos, o WhatsApp, inclusive, tá? Eu tenho um grupo de WhatsApp também com a agenda dos cursos, então fique à vontade, eu mando o e-mail, eu mando o WhatsApp, você vai me dosando, cara, você está me mandando muito e-mail, me manda só pelo WhatsApp, beleza, tá combinado, tá bom?